Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, verso 36. Quero continuar falando disso que eu já comecei a falar agora, sobre adoração, sobre honra, sobre cultuar. Força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder. Lucas 7, 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Convidado por um dos fariseus. Diga comigo, fariseu. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Então aqui, irmãos, não era na casa de Lázaro, como lá em João 12, que acabamos de ler o texto. A mulher que vamos falar aqui não era a Maria, irmã de Marta e Lázaro. Aqui vai ter um episódio semelhante a João 12, aqui em Lucas 7. Mas a mulher se tratava de uma ex-meretriz, de uma ex-prostituta. E o verso 36 diz que Jesus foi convidado por um fariseu para jantar na casa dele. Jesus foi lá e se assentou na mesa. Diz aqui, reclinou-se à mesa, porque a mesa daquele tempo, nos tempos de Jesus, a mesa era baixa. Ela tinha assim aproximadamente uns 40 centímetros de altura, era baixa. Você não sentava numa cadeira e colocava as pernas e os pés para debaixo da mesa. Tinha tipo um tapete em volta da mesa, e você sentava no chão, você reclinava o braço na mesa assim, e botava os pés para trás. Os pés não ficavam debaixo da mesa, os pés ficavam para trás, você ficava como se estivesse deitado assim, com os pés esticados para trás, apoiado na mesa, sentado no chão ou numa almofada. Então Jesus entrou e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, uma meretriz, uma prostituta, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Então Jesus estava reclinado atrás, aos seus pés, e chorando compulsivamente, começou a molhar-lhe, a lavar os pés com suas lágrimas, e depois enxugou os seus pés com seus cabelos, e depois beijou, e depois ungiu com perfume. Eita glória! Detalhes do texto, eu amo isso, vamos lá. Diz o texto no verso 38, se colocou atrás de Jesus aos seus pés, chorando, e era um choro compulsivo, porque eram muitas lágrimas, lágrimas suficientes para molhar os pés. Depois enxugou os pés molhados de lágrimas com os seus cabelos longos. Depois beijou os pés que tinham sido lavados pela lágrima, e depois ungiu com perfume. 4 vezes uau. Consegue entender isso? Aí diz o texto assim, ao ver isso, olha o que eu acabei de falar para você. Veja o que eu acabei de falar para você. Uma manifestação de honra, sempre vai o quê? Ativar uma resistência de desonra, amém? Já mostrei uma passagem para você, vou mostrar a segunda hoje. E o Senhor me mostrou muitas essa semana. Olha o que diz o texto. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus à sua casa, disse a si mesmo. Disse para quem? Para quem ele disse? Para quem ele disse, igreja?
Diga a si mesmo. Vocês estão com sono? Quem está comigo aqui? Aleluia. Quem está prestando atenção? Então, fala assim comigo. Ele disse a si mesmo. O que quer dizer a si mesmo? Isso, ele pensou, ele falou com ele mesmo. O que ele falou? Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus para sua casa, ao ver aquela mulher pecadora, lavando seus pés com as lágrimas, ele disse a si mesmo: este homem, se fosse profeta, está falando de Jesus, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Tem versão que diz uma meretriz. Com o verso 39, irmãos, a gente precisa aprender a discernir a Bíblia, a ler a Bíblia. Com o verso 39, nesse verso, você começa a ver o coração daquele que havia convidado Jesus. O nome dele era Simão. Você acha que ele chamou Jesus para a casa dele porque amava Jesus? Sim ou não? Porque ele reconhecia Jesus como Messias? Porque ele conhecia Jesus como enviado de Deus? Porque ele queria adorar Jesus, era isso? Você começa a ver o coração da pessoa quando ele olha aqui, ó, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse um profeta, então ele está dizendo, este homem não é um profeta. Se Jesus aí não é Jesus de coisa nenhuma. Se ele fosse profeta, ele ia saber quem está tocando nele, ia saber que essa mulher é uma prostituta ou foi uma prostituta, e não deixaria tocar nele. E aí o que diz o texto? Então, verso 40. Então Jesus lhe disse: Simão, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, disse ele. Aí chama Jesus de mestre. É o tipo, né, irmão? É o tipo de fariseu. Diga, mestre. Jesus sabe aquilo que você pensa. Ele falou consigo mesmo. Ele não falou com quem estava do lado. Ele não falou com quem estava na frente. Ele não falou para Jesus. Ele falou consigo mesmo. Falar consigo mesmo é pensar. Mas Jesus sabe o que você pensa. Jesus conhece seus pensamentos. Jesus conhece seus sentimentos. A gente fica, irmãos, às vezes preocupado. É da lei, é da graça, é da graça, é da lei. Isso é graça, isso não é lei. Irmãos, a lei julgava atitudes. A graça julga os pensamentos. Na lei, para ser considerado um adultério, você tinha que ter um ato adúltero. Na graça, se você tiver um pensamento adúltero, você já está em pecado. Aí o povo quer dizer, não, isso aí é da lei, porque agora a graça, irmãos, aumentou o nível, não diminuiu. Você está entendendo isso? A graça aumenta o nível, ela não diminui. A graça estendeu as coisas, não encolheu. Um discípulo de Cristo é muito mais aperfeiçoado do que um discípulo de Moisés, que era o discípulo da lei, lá era o discípulo de Moisés. Um discípulo de Cristo, ele vai ser muito mais refinado. Jesus falou para ele: ô Simão, sabe o que Jesus fez? Analisou os seus pensamentos e diz assim: pensaste mal. Pensaste mal. Agora veja bem. Aí Jesus fala para ele. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, disse ele. Aí Jesus fala: 2 homens deviam um certo credor. Um devia 500 denários. Um devia 500 reais. O outro devia 50 reais. Nenhum dos dois tinha como pagar. Nem o que devia 500, nem o que devia 50. Por isso, o credor da dívida perdoou os dois. Perdoou a ambos. Qual deles
vai amar mais, vai ser mais grato àquele credor? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Aí Jesus falou: julgaste bem. Aquele pensamento lá atrás, quando ele fala, se fosse profeta, saberia quem é essa mulher aí, saberia quem é essa mulher que estava tocando nele, e não permitiria. Jesus falou: julgaste mal. Aí Jesus põe para ele uma parábola aqui. Tinham dois homens que deviam, um devia muito, outro devia pouco, os dois foram perdoados, quem vai ser mais grato? Aí o que devia mais. Aí Jesus falou: julgaste bem, agora se acertou. Jesus simplesmente estava falando: aquela mulher devia muito mais que você. Ela devia 500, você devia 50. A minha morte perdoa os dois, mas o amor dela é muito maior. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue entender isso? É essas aplicações que às vezes tem umas conexões na Bíblia que a gente não consegue entender. Mas o que Jesus estava dizendo era simplesmente isso. Dizendo: olha, aquela mulher devia 1000, você devia 100, porque ambos são pecadores. Mas se ela pecou mais, você acha que pecou menos por ser um fariseu, mestre da lei, então ela devia 1000, você devia 100. Os dois seriam condenados do mesmo jeito, porque não tinham como pagar a dívida. Está entendendo isso? Quem deve mais ou quem deve menos está condenado do mesmo jeito, porque não tem como pagar a dívida. Mas eu perdoei os dois, só que como eu perdoei o 1000 dela e 100 seu, ela me ama mais do que você. Você está entendendo isso, irmão? É o que Jesus está falando aqui para ele. E aí? Aí diz assim, verso 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher. Ah, irmãos, agora você segura aí no seu espírito. O verso 44 diz assim: Jesus olhou para aquela mulher, apontou para ela. Então ele começa a confrontar o Simão. Está vendo essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, lavou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Entrei na tua casa e você não me saudou com um beijo. Você sabia que aquilo que o texto começa a falar aqui agora, que Jesus começou a falar, era o dever de um anfitrião no tempo bíblico. Os homens não andavam de sapatos, de botas, eles andavam de sandálias. E porque as ruas não eram asfaltadas, as ruas eram empoeiradas, sujava-se muitos pés, porque eram calçados abertos, sandálias. Então entrava poeira, barro, o pé ficava sujo. Então toda casa que você recebia uma visita, o anfitrião, se ele tivesse mais posse, ele separava um servo para que fizesse esse trabalho. Um servo, um funcionário da casa faria esse trabalho. Que trabalho? Levaria água e uma toalha para lavar os pés. Numa casa mais polida, o próprio servo lavava os pés. Lavava os pés, o próprio servo lavava os pés como anfitrião daquela visita que estava chegando na casa. Se fosse uma família de baixa renda, que não tivesse um funcionário para isso, o anfitrião, o dono da casa, pelo menos entregava uma bacia com água e uma toalha, para que a visita pudesse lavar os seus pés, e entrar e se reclinar à mesa com os pés limpos. Já pensou você se reclinar à mesa e os pés ficavam perto um do outro, com o pé sujo, encardido de barro e suor, chulé e lama? Então isso tinha que ser feito. Outra coisa, não era só isso. O costume dos hebreus,
você entrou como visita numa casa, você saudava o visitante com um beijo. Era chamado de ósculo santo entre os hebreus. Ósculo, um beijo na face. Homens, na cultura judaica, beijam o outro na face. Se você for ver, ainda times de futebol lá, né, do Oriente, quando eles estão jogando, aí vai substituir um jogador. Quando ele está saindo, vai ter aquela troca, ele beija o outro na face do que está entrando, porque eles têm essa cultura. E homem, irmãos, que é homem, de fato, não tem problema de beijar outro homem na face. Homem que tem problema de beijar outro na face é porque tem que orar mais. Porque se você é homem de fato, você não tem problema de beijar um outro homem na face. Amém? Era o ósculo, mas o Simão não fez isso. E o que mais que o Simão não fez? O texto diz aí no verso 46: quando entrei na tua casa, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa mulher derramou perfume nos meus pés. Quando entrava numa casa, tinha que dar água e toalha para os pés, tinha que dar a saudação. Aqui hoje no nosso meio, na nossa cultura, é um aperto de mão. Seja bem-vindo. As mulheres, né, geralmente dão um beijo no rosto, tal. Os homens apertam a mão. Lá era o beijo na face, era o cumprimento deles, de alguém que você pelo menos respeitava. E o que mais que você fazia? Você oferecia um óleo, que era um óleo bem grosso, parecendo uma graxa. Era um óleo de oliveira, um óleo puro, bem viscoso, que era colocado era ungido. A pessoa chegava e tocava-se naquele óleo e tocava-se na testa da pessoa, do visitante, dizendo: seja abençoado pelo nosso Deus, pelo Criador. Está entendendo isso? E o que é que nós estamos entendendo aqui, irmãos? Que nada disso foi oferecido ao maior ser humano que já teve nessa terra. Nada disso foi oferecido ao maior visitante que podia ter entrado em uma casa, em um lar. Nada disso foi oferecido ao Rei de Reis, Senhor de Senhores. Você está vendo que esse homem, ele não tinha nenhum tipo de respeito por Jesus. E diz o texto, portanto, verso 47, eu lhe digo, os muitos pecados dessa mulher que você chama de prostituta, lhe foram perdoados, pois ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados, mulher, estão perdoados. E outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pode perdoar pecados? Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vai em paz. Os outros convidados começaram a questionar novamente: quem é esse que fala para alguém seus pecados estão perdoados? Irmão, Jesus estava num lugar de crise. Jesus estava num lugar onde ele foi convidado, sabe para quê, irmãos? Para ser especulado. Jesus estava num lugar que ele foi convidado para ser questionado. Você sabia, um pouco de cultura desse tempo, que naquele tempo só se podia questionar a lei, se podia questionar algum fato da lei de Moisés, algum ponto, melhor dizendo, da lei de Moisés, em 3 lugares. No grande Hamikdash, sabe onde era esse lugar? No templo agora chamado Templo de Herodes, porque era aquele templo, as ruínas daquele templo antigo de Salomão, mas que passou, né, por todas as reformas, por tudo aquilo que
que aconteceu depois no tempo de Herodes. Herodes mudou muitas coisas nesse templo, nas suas portas, na sua arquitetura. E no tempo de Jesus esse templo já era chamado de templo de Herodes. Mas ali podia-se consultar a lei de Moisés. Então era no templo, se podia consultar nas casas, na presença de pelo menos 10 judeus, 10 testemunhas, que eram judeus circuncidados. E nos lugares de reuniões, nos lugares de culto, se não tivesse na presença de 10 judeus circuncidados, ou seja, homens ligados à aliança de Abraão, não se poderia questionar qualquer tipo de ponto da lei de Moisés, perguntar para uma outra pessoa o que ele achava da interpretação daquela lei. Sabe o que acontece, irmãos? Essa mesa foi preparada para que Jesus sentasse para um interrogatório. Quando você vai ler esse texto, você vai ver que alguns rabinos falam que nessa mesa tinham 12 lugares. E eu amo a história bíblica. Nas cabeceiras, na cabeceira da mesa, sentava o convidado, sentou Jesus e o anfitrião. Oposto a ele, na cabeceira, sentou Simão. E de um lado e do outro tinham exatamente 10 lugares, que não eram para os discípulos de Jesus, eram para os 10 circuncidados. Ali Jesus seria questionado sobre pontos da lei. O que o Senhor fala sobre isso? O que o Senhor fala sobre aquilo? Moisés falou aquilo e você diz isso. Como era questionado? Moisés falava que o sábado tem que ser guardado, não pode trabalhar no sábado. E o Senhor, seus discípulos, eles estão, curando no sábado. Como é que é isso? Era esse tipo de situação que Jesus enfrentou ali, diante daqueles homens. E ao entrar naquele lugar, irmãos, os pontos básicos da cultura deles não foram respeitados. Então Jesus está num lugar de ser questionado, de ser cobrado. Deixa eu dizer uma coisa para você, me dá sua atenção. Eu prometo, irmãos, que vou terminar esse culto no horário, 8h30. Então me dá sua atenção de presente, para eu ser rápido e rasteiro. Vou falar para você uma coisa. Esses homens eram fariseus. E muitas vezes é assim que nós nos apresentamos diante de Jesus, como fariseus. Nós viemos diante de Jesus perguntar, questionar, por que isso, por que aquilo? Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, porque o Senhor deixou que isso acontecesse. Deus, porque fulano morreu. Deus, porque fulano adoeceu. Deus, porque eu perdi meu emprego. Deus, porque isso. Deus, porque aquilo. Deus, aonde? Deus, isso. Isso, irmãos, é coisa de fariseu. Jesus espera uma igreja que vá aos seus pés levar água, toalha, óleo, perfume para os seus pés. Isso é adoração. Em um lugar aonde os fariseus, os doutores da lei, não entenderam nada a respeito de quem Jesus era, uma mulher. Sabe quem é essa mulher? Alguém que representa a igreja, uma mulher pecadora, uma mulher perdoada dos seus pecados, da sua imundície, da sua prostituição. Ela chega, rebenta com a porta, entra lá dentro e diz: achei o meu Senhor, encontrei o meu mestre, eu estava procurando pelo Senhor e te encontrei. E ela cai aos pés de Jesus, aos prantos e chorando, irmãos. Enquanto os fariseus estão perguntando: e a lei? E o sábado? E os 10 mandamentos? E a Torá? E as pedras? E isso? E aquilo? Jesus está num lugar de questionamento.
onde não há gratidão, não há amor, não há adoração, não há honra, não há devoção, uma mulher rebenta com a porta, entra naquele ambiente. Ela não foi convidada para a casa de Simão, mas entrou mesmo assim sem o convite. Ninguém abriu a porta para ela, mas ela passou a força pela porta. E quando ela olhou naquela mesa, é Ele, o Messias está ali. Ela começou a chorar e adorar, prostrada aos seus pés. Sabe o que é isso? Deus, o Pai, falando para o Filho, em qualquer situação, ainda que existam fariseus, eu sempre levantarei uma igreja, eu sempre levantarei um remanescente, eu sempre levantarei homens e mulheres dispostos a de fato adorar a Ti, meu filho, adorar a Ti. Sabe de uma coisa? Aquele Simão, o fariseu, precisava ter dado a Jesus a água da torneira, a água do cano, água da bica e uma toalha de tecido para que pudesse enxugar os pés, mas ele não deu. Mas aquela mulher, e essa mulher é a igreja, aquela mulher que muito foi perdoada, ela deu água a Jesus, uma água que saía do seu interior, uma água que brotava das suas entranhas. As suas lágrimas foram tão compulsivas que foram suficientes para lavar os pés empoeirados de Jesus. Irmão, aquela água foi descendo, aquelas lágrimas foi descendo, e ela foi passando a mão e tirando aquele barro. Depois, o Simão, o fariseu, não deu uma toalha para enxugar os pés. Então ela pegou o seu véu, ela pegou o seu longo cabelo e começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Cabelo, irmãos, fala de algo que respalda a mulher. Ela estava pegando o seu respaldo, ela estava pegando a cobertura profética da vida dela e colocando aos pés de Jesus. Você está entendendo isso? E ela começou a enxugar os pés do Senhor. E quando os pés já estavam limpos, ela olha para aquele homem, ela olha para aqueles fariseus, e Jesus ressaltou: entrei na tua casa e não me deste o ósculo santo beijo. Só que essa mulher, depois de ter lavado e secado os meus pés, não para de beijá-la. Você está entendendo isso? E sabe por que essa mulher beija os pés? Uma vez eu fui estudar sobre ósculo, fui estudar sobre beijo. Sabe o que eu entendi? Sabe o que eu aprendi? Que na cultura dos hebreus, o beijo no rosto representa o beijo para alguém que você respeita, para alguém que você considera. Era o cumprimento com o beijo no rosto. O beijo no punho, quando você pegava a mão de alguém com o punho cerrado, virava esse punho e beijava a parte de dentro do punho, estava dizendo: você reconhece esse homem no caráter de profeta. Um profeta não era beijado no rosto, os profetas eram beijados no punho. E um beijo, irmãos, no pé só acontecia no caso de uma autoridade real. Só reis recebiam beijos no pé. Sabe o que aquela mulher está dizendo? Sabe o que aquela igreja está afirmando? Meu Senhor, o fariseu, o Simão, não te reconhece nem como alguém importante, mas eu te reconheço como o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Eu te reconheço como um rei. É por isso que eu beijo os teus pés e não a tua face, porque te reconheço como o Rei da minha vida, como o Rei da minha história. E por final, ela pega aquele bálsamo, que é um tipo de óleo, que era um tipo de essência, 100 vezes mais cara do que o óleo que era usado para ungir a testa, e unge os pés. Sabe o que ela estava declarando?
declarando que aquele homem era o ungido. Ela estava ungindo os seus pés, declarando que ele era ungido. Sabe o que significa a palavra Messias? O que significa a palavra Messias? O que significa a palavra Messias? Ungido. Ungido de Deus. O ungido enviado de Deus, o Messias. A palavra, irmãos, Messias significa ungido. Ela estava declarando: esse homem eu reconheço sobre Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias. Sabe de uma coisa? No meio de um lugar em que Jesus foi, e eu creio que ele foi ali, irmãos, por causa daquela mulher. Por muitas vezes, Jesus cortou volta dos fariseus. Por muitas vezes ele dizia: não é chegado a minha hora. E ele não debateu, ele não discutiu, ele não justificou, ele caiu fora. E diziam: tá aí o fulano, o ciclano, o beltrano, ele não é chegado a minha hora, não é chegado o meu tempo. Mas aqui era chegado o tempo. Aqui era chegado os dias, os momentos de ele ser preparado, o seu corpo ser preparado para a sua crucificação. E eu creio, irmãos, que Jesus sabia que essa mulher passaria nesse lugar. Jesus foi ali, não foi para marcar a vida dos fariseus, foi para marcar a vida dessa mulher. Jesus não foi ali para responder perguntas sobre a lei de Moisés. Jesus foi ali para responder perguntas do coração dessa mulher. Quando aquela mulher, irmãos, libera água dos seus próprios olhos, a água representa o mover da palavra. Aquela mulher, escuta isso, aquela mulher inseriu Jesus em um culto. Aquilo que era uma mesa de interrogatório, uma mesa de investigação, uma mesa de palpite, uma mesa de questionamentos, se tornou uma mesa de culto, por causa de uma pessoa. Sabe por quê? Sabe por que podemos afirmar isso? Porque um culto, para que um ambiente seja estabelecido como culto, precisa da palavra, do Espírito, da palavra, do Espírito e do azeite. Amém? Sabe o que significa isso aqui? Essa mulher pegou, com as suas lágrimas, ungindo os pés de Jesus, ela está estabelecendo o mover da palavra. Quando ela pega aquele óleo e coloca nos pés de Jesus, ela está estabelecendo o mover do Espírito. E o terceiro ponto, adoração, tem a ver com os beijos nos seus pés. 3 pontos. Você quer saber se o que você está fazendo aqui hoje é culto? Você só cultua quando você entra no mover da palavra, no mover do Espírito e no mover da adoração. O mover da palavra, água que purifica. O mover do Espírito, o óleo que vem para ungir. O mover da adoração, os beijos, aquilo que você consegue entregar a Jesus. Se você entrou num lugar como esse, e você não entrou no mover da palavra, no mover do Espírito, no mover de adoração, você veio numa reunião, mas não esteve no culto. Você veio na igreja, mas não cultuou a Deus. Uma coisa é você vir na reunião, outra coisa é você vir no culto. Está entendendo isso? Uma coisa é você estar presente na reunião, outra coisa é você ter cultuado a Deus. Porque culto não tem a ver com o que você veio receber, tem a ver com o que você veio entregar. Sabe o que eu quero dizer para você? E já vou orar com você. Muitos de nós, irmãos, não temos visto uma ativação na nossa vida
Porque nós estamos vindo na reunião, mas nós não estamos cultuando. Nos tornamos como aqueles fariseus. Eles queriam receber alguma coisa de Jesus, um ensino, uma instrução, uma resposta. Eles queriam tirar algo de Jesus, mas aquela mulher foi para dar tudo o que ela tinha. Ela não pediu nada para ele, ela não perguntou nada para ele, ela não questionou nada, ela foi para dar tudo o que ela tinha. Sabe quando você cultuou a Deus? Quando você veio num lugar como esse e deu ao Senhor, deu a sua adoração, deu a sua música, deu as suas lágrimas, deu a sua oferta, deu os seus aplausos, deu a sua oração, deu a sua gratidão. Você está entendendo isso? Não sei você, mas eu creio, irmãos, que Deus tem uma expectativa. Assim como você tem uma expectativa em relação ao que Deus vai fazer, assim como você vem para cá com uma expectativa em relação ao que Deus vai mover, Deus tem uma expectativa em relação ao que você vai entregar. Deus tem uma expectativa que se renova a cada culto. Deus fica, sabe, com a expectativa dizendo: hoje Ele vai entregar, hoje Ele vai se abrir, hoje Ele vai entender, hoje Ele vai se inclinar para mim, hoje Ele vai se arrepender do seu pecado, hoje Ele muda, hoje vai acontecer alguma coisa. Eu creio que Deus tem expectativas acerca daquilo, irmãos, que num ambiente de culto nós podemos entregar para Ele. Nunca mais se esqueça disso. Jesus estava numa mesa de fariseus, e eu penso que quando Jesus já estava assim, inclinando a cabeça, com a mão no rosto, dizendo: meu Pai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Que tipo de gente é isso aqui? Um barulho na porta, uma doida gritando, uma mulher desesperada: encontrei o Messias, encontrei o meu Senhor. Todo mundo olha e para, e ali começa o verdadeiro culto, e ali começa a adoração, e ali começa o mover da unção pelo Espírito, e ali começa o mover das águas pela palavra, e ali começa o mover de Deus naquele ambiente. Era o que o Senhor Jesus estava esperando, e Ele não recebeu dos fariseus, Ele recebeu de uma prostituta. Nunca mais questione a adoração de alguém. Nunca mais questione aquilo que alguém pode entregar a Jesus. Às vezes, o que a prostituta está entregando é mais puro, irmãos, do que o que nós conseguimos entregar. Não questione a adoração de ninguém. Não questione a entrega de ninguém. Ele pode entrar onde ninguém pode entrar. Ele pode mudar o que ninguém pode mudar. Ele pode convencer, sabe, aquele que ninguém conseguiu convencer. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Ele pode levantar a adoração da onde nós menos podemos imaginar. Amém? Levante-se, adore a Jesus. Seja essa mulher nessa noite